In failing to speak, you become a part of the crime. But I'm already a part of it. Because I'm a part of you. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre a vida e a carreira do grande diretor Orson Welles, considerado por muitos especialistas, inclusive por mim, como o maior diretor de todos os tempos. É isso aí, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2432.2. No último episódio, se vocês bem se recordam, eu comecei a narrar a trajetória pessoal e profissional de Orson Welles. Expliquei como ele era um talento precoce e como logo cedo ele migrou para a Irlanda para estudar teatro. De volta aos Estados Unidos, ele começou a trabalhar no Federal Theatre, ao lado de John Houseman, montando peças teatrais e adaptações de obras literárias, como Macbeth de William Shakespeare. Mais tarde, ele formou o Mercury Theatre, uma companhia teatral com atores itinerantes, compostos por vários de seus conhecidos, como a Agnes Moorehead, o Everett Sloane e vários outros nomes importantes que se tornariam depois conhecidos no mundo do cinema. Com o Mercury Theatre, ele migrou também para o rádio, onde ele passou a fazer transmissões radiofônicas como adaptações de peças e de livros famosos, livros clássicos. Entre elas, a mais famosa adaptação radiofônica que ele realizou foi a transmissão da Guerra dos Mundos, em 1938. Uma transmissão em forma jornalística do romance de H.G. Wells, do século XIX, que narrava a invasão da Terra por marcianos. Pois bem, essa transmissão, eu expliquei, ela causou pânico em várias partes da costa leste dos Estados Unidos, principalmente em Nova Jersey. E depois disso, Orson Welles se tornou uma celebridade instantânea. Foi contratado pela RKO, em Hollywood, para realizar 2 filmes, com total liberdade, com total controle criativo sobre as suas produções. Ele passou então um ano sabático em Hollywood, na Califórnia, pensando em que projeto ele iria assumir. A princípio, ele imaginou realizar uma adaptação do romance No Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Mas logo depois ele mudou de ideia e resolveu investir em um projeto inédito, de autoria dele e do roteirista Herman Mankiewicz. Eu expliquei também como esse projeto acabou levando à criação do filme mais importante de todos os tempos, e aquele que muitos críticos consideram o maior filme da história, Cidadão Kane, lançado em 1941. Cidadão Kane foi, na época, cercado de uma grande polêmica. Isso porque, como eu expliquei, ele retratava a vida de um magnata da imprensa norte-americana, William Randolph Hearst, e de sua amante, a Marion Davies. Expliquei também os detalhes envolvendo essa polêmica e como William Randolph Hearst moveu céus e terras para enterrar o filme, fazer com que ele fosse completamente esquecido. Aí expliquei também como, por conta dessas polêmicas, a carreira cinematográfica do filme foi bastante prejudicada. Tá? Mais para frente, no meu podcast, eu vou fazer um episódio especial para contar a história detalhada, tintim por tintim, de como esse filme icônico foi realizado. É um making-off que eu prometo para vocês, eu vou fazer aqui no meu canal. Tá? Aguardem. Muito em breve eu vou levar ao ar esse making-off do Cidadão Kane. Tá? Importante aqui entender que o Cidadão Kane foi um divisor de águas, não só na carreira do Orson Welles, mas na história do cinema. Como por diversas razões ele contribuiu para fazer com que a linguagem cinematográfica
as técnicas cinematográficas avançassem rapidamente. Depois disso, dessa polêmica do filme, né, ele teve que cumprir o contrato dele com a RKO e começou a filmar então uma segunda obra, um segundo filme, baseado em um livro que no Brasil o filme ficou conhecido como Soberba. Esse é o único filme, na verdade, que o Orson Welles não aparece em cena. Ele apenas dirigiu o filme. O filme era estrelado por Joseph Cotten, Agnes Moorehead, né, e outros atores lá da trupe, né, que formava a companhia, vamos dizer assim, de repertório que acompanhava o Orson Welles desde os tempos do teatro, depois do Mercury Theatre no rádio e aí também em Hollywood. E foi durante a produção do Soberba, quando eu estava finalizando, ele foi encarregado de produzir um outro filme, Jornada do Pavor, e aí foi chamado para vir ao Brasil como parte da política da boa vizinhança do governo norte-americano de estreitar relações diplomáticas e culturais com os países do Cone Sul da América, notadamente o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o México, enfim. E foi nesse contexto que, então, em fevereiro de 1942, o Orson Welles desembarca no Rio de Janeiro, em pleno Carnaval Carioca. Tá? Então é desse ponto que a gente vai retomar a nossa história. O Orson Welles ficou encarregado de realizar um documentário. Esse documentário se chamou It's All True. Se chamaria It's All True, porque ele nunca foi completado. Ou, traduzindo uma tradução bastante livre, é tudo verdade. Tá? Era um documentário em 3 episódios. Né? Um deles seria filmado no México, os outros 2 no Brasil. Um deles seria a história do Carnaval Carioca. O nome do documentário, na verdade, era bastante mentiroso para começo de conversa, né? Porque não havia pretensão do governo americano de patrocinar um documentário feito na América Latina que realmente falasse a verdade sobre a América Latina. E também não havia nenhuma intenção também do governo brasileiro na época, lembremos, estávamos sob uma ditadura, uma feroz ditadura, a ditadura getulista do Estado Novo, quando esse filme foi realizado, quando o Orson Welles chega aqui, né? Então também não havia nenhuma intenção do governo brasileiro de contribuir com os americanos para eles fazerem um documentário que falasse a verdade sobre o nosso país. Então, mais acuradamente, o documentário deveria se chamar É Tudo Mentira, porque ele só contaria assim, mostraria um Brasil, né, e uma América Latina para o americano ver literalmente. Ou seja, só as partes bonitas. Aquela coisa que o americano gosta de promover, uma propaganda, em outras palavras, uma propaganda bastante falsificada da nossa realidade. Tá? E esse era o propósito de todo o projeto ali, de toda a ideia da vinda do Orson Welles e sua equipe aqui para o Brasil. E ele realmente, quando desembarca no Rio de Janeiro, ele vai realizar o primeiro episódio ali, que é a filmagem do Carnaval Carioca. As imagens que ele fez, então, isso eu estou falando em fevereiro de 1942, foram as primeiras imagens feitas em cores, em Technicolor, do nosso carnaval. Tá? Até então, o carnaval nunca tinha sido filmado em cores. Né? Só foi a primeira vez, então, que a gente tem imagens coloridas do nosso carnaval. Aqui na passagem aqui pelo Rio de Janeiro, o Orson Welles acabaria ficando muito amigo de um dos grandes atores do nosso cinema e depois da televisão também, que foi o Grande Otelo. O Grande Otelo já era, na época, um astro da Atlântida, né? Ele fazia chanchadas, que eram os musicais brasileiros, envolvendo samba e carnaval, né? Ao lado do Oscarito, né? E o Grande Otelo ficou um grande amigo, um amigo muito próximo, companheiro, né, do Orson Welles em suas andanças pelo Rio de Janeiro. Outro que também parece ter acompanhado o Orson Welles no Rio de Janeiro foi o Vinícius de Moraes, que além de ser um poeta, como todos sabem, né, também foi, durante um certo tempo, diplomata. Então ele ali teve uma espécie foi mesmo que um cicerone ao lado do Grande Otelo, né, do Orson Welles, lá pelo Rio de Janeiro. Eles foram no Cassino da Urca. E obviamente ele caiu na esborna, eles caíram a ele, a equipe se embebedaram, eles estavam no Hotel Copacabana, né, e aí foi uma festança só. Mas mesmo assim continuaram a filmar. E foi durante essa passagem pelo Rio de Janeiro, o Orson Welles ficou sabendo de uma história verídica envolvendo pescadores, jangadeiros, né, do Ceará, que teriam feito uma travessia pelo mar, numa jangada, 4 jangadeiros, liderados por um líder deles chamado Jacaré, que teriam migrado do Ceará, né, tinha feito uma viagem, uma travessia arriscada pelo mar, numa jangada até o Rio de Janeiro. Na época, lembrem-se, o Rio era a capital do Brasil, Brasília ainda não existia,
E esses jangadeiros teriam ido até o Rio de Janeiro para pedir ao presidente Getúlio Vargas reivindicar, né, melhores condições de vida, de trabalho para eles e para as comunidades pesqueiras deles lá no Ceará. Essa história tinha um tom épico, um tom grandioso, né, e um tom fascinante, né, que não deixaram de atrair a atenção do Orson Welles, e ele ficou meio que obcecado em transformar, na verdade, esse que seria um episódio do É Tudo Verdade em um filme realmente digno, né, da grandiosidade dessa aventura épica. E seja como for, ele foi lá com a equipe dele para o Ceará. Chega lá no Ceará, ele começa a filmar a Vila dos Pescadores lá. Só que o que acontece aí nessa altura do campeonato é que as imagens dessas filmagens, né, começam então a chegar aos executivos do estúdio da RKO, ao governo americano e também ao governo brasileiro, que começam então a ficar bastante incomodados, né, com aquilo que o Orson Welles estava fazendo. Porque, como eu disse antes, ele veio ao Brasil para fazer uma peça de propaganda. O It's All True, o É Tudo Verdade documentário, era, na verdade, um documentário de mentirinha. Né? Ele não iria contar verdade nenhuma, ele iria mostrar uma realidade falsificada do Brasil para o americano ver. Só que, de repente, o Orson Welles resolve, ele, com aquele talento dele, e a rebeldia que lhe era própria, né, ele começa, então, a ir por um outro caminho, a trilhar uma outra estrada. Então, ele começa a fazer um filme que anteciparia em anos o que seria o neorrealismo italiano. Essa que é a verdade. Né? Um filme filmado em locação, um filme filmado com pessoas que não eram atores profissionais. Ele se dispôs a usar os próprios jangadeiros como atores no seu filme. Quer dizer, ele não faria um filme com atores encenando a travessia pelo mar dos jangadeiros, mas usaria os próprios jangadeiros, o líder deles, o Jacaré e os seus companheiros, e reencenaria a viagem deles. E foi isso que ele começou a fazer. À medida que essas imagens que iam sendo feitas e iam sendo reveladas chegavam ao governo americano, ao governo brasileiro e aos executivos da RKO, começou um desagrado geral. E o que aconteceu foi que, lá pelas tantas, durante as filmagens, né, do documentário, houve um acidente fatal, um acidente trágico. O Jacaré morre afogado ali durante as filmagens. Essa tragédia acabou fazendo com que a produção fosse interrompida. E isso foi o pretexto que faltava, né, era a gota que faltava para que a produção fosse então encerrada. Então a RKO, o governo americano mandou então, assim que soube dessa tragédia, né, da morte, né, do jangadeiro, mandou que a produção fosse interrompida e imediatamente o Orson Welles e a sua equipe tiveram que embalar tudo, preparar as malas e voltar para os Estados Unidos, e o filme ficou inacabado. Até que em 1980 um pesquisador encontrou o filme lá na RKO e a partir dele foi reconstituído o que pôde ser reconstituído do filme, até onde ele tinha sido filmado, né? O cineasta brasileiro Rogério Sganzerla, naquela época, década de 80, chegou a fazer um documentário chamado Nem Tudo é Verdade, onde ele reconta a história, né, reconstitui a história por trás do documentário. Hoje esse documentário vocês podem também encontrar no YouTube, também podem achar ele, só que boa parte dele está sem som, porque o som se perdeu, mas o filme, as imagens estão lá, as imagens belíssimas em preto e branco, né, são bastante impactantes e são antológicas. Né. E no final das contas, o É Tudo Verdade, o documentário que nunca foi finalizado, acabou servindo de nome para um festival de curtas-metragens e longas-metragens, documentários aqui no Brasil, conhecido, né, anual, famoso, né, é um dos melhores eventos aqui cinematográficos do nosso país, que se chama justamente É Tudo Verdade, uma referência, uma homenagem a esse documentário inacabado do Orson Welles, feito nos anos 40. Bom, então o que acontece a partir daí é que vai determinar o rumo da carreira e da vida do Orson Welles. Até o momento em que ele veio para o Brasil, até 1942, a carreira dele estava numa espécie de ascensão. Ele realizou Soberba também com plenos poderes, com total liberdade, só que ele acabou o filme e terminou de filmar o filme, ele deixou algumas cenas para os assistentes de direção dele fazerem, complementarem, né, e partiu para o Brasil. E deixou a montagem nas mãos do editor do filme, que era o Robert Wise. O Robert Wise, para quem não sabe, né, ele já tinha sido montador do Cidadão Kane, aliás, muito
muitos dos méritos do Cidadão Kane se devem também ao montador, ao Robert Wise. Isso nunca foi plenamente reconhecido, mas é um fato. O Robert Wise era um montador do estúdio da RKO na época, depois se tornaria ele também um diretor de mão cheia. O Wise mais tarde dirigiria vários filmes de vários gêneros, é um dos meus diretores prediletos, sobre o qual também pretendo falar aqui. Bom, o Orson Welles partiu para o Brasil e deixou Soberba nas mãos do Robert Wise para completar, para fazer a montagem final. O Wise segue as instruções dele e faz o filme conforme o Welles tenha deixado ali especificado. Só que quando fazem a exibição teste, os executivos não gostam do filme, acham ele arrastado, cansativo, lento, Soberba é um filme que não agradou aos executivos e eles resolvem mexer no filme. Aí eles dão uma ordem para o Wise que faria com que o Wise fosse odiado pelos cinéfilos dali para frente, por uma boa parte dos cinéfilos, principalmente aqueles que eram fãs do Orson Welles, que foi o quê? Cortar o filme, mutilar o filme. Diminuir a metragem do filme, o filme tinha uns 130 minutos, foi diminuído para uns 88, 90 minutos, ou seja, 1h30 de duração. Então se perderam aí mais de 20 minutos de filme, mais de 30 minutos de filme. E principalmente, eu acho que o maior crime que foi cometido nessa mutilação foi aquela cena que eu descrevi no meu episódio anterior. Lembram-se que eu falei no meu episódio anterior sobre um plano sequência em que a câmera acompanha o personagem principal, Joseph Cotten, entrando num salão de baile, numa mansão, e a câmera vai acompanhando por todos os cômodos, tal, e sem cortes, né? Um plano sequência é isso, uma grande tomada sem interrupção, que dura vários minutos, e foi um trabalho muito elaborado, sem dúvida alguma, deve ter sido algo bastante excruciante e cansativo para ser feito, porque você tem que ensaiar o movimento de câmera, tem que ensaiar os atores, tudo tem que sair, se tiver um errinho, uma falha, tem que fazer tudo de novo, são horas e horas de planejamento para um errinho ter que pôr tudo abaixo e depois começar do zero. Então, fazer plano sequência não é algo fácil nem simples. É algo complicado, é algo cansativo e tudo mais. E essa cena parece que a gente só pode imaginar como ela foi. Por quê? Eu estou falando isso. Porque o Wise picotou a cena. Ele cortou a cena toda, por ordem dos executivos, destruiu o plano de sequência e ali ele colocou cortes ali para acelerar aquela sequência. Os executivos não conseguiam entender por que precisava de um plano de sequência naquela cena. O ritmo do filme ficaria melhor se aquilo fosse picotado, cortado e remontado assim aos pedaços. Então é isso que aconteceu. O original se perdeu. Quem sabe um dia alguém redescubra os originais dessa sequência, que deve ter sido magistral, e remonte o filme como ele deveria ser. Além disso, a última parte do filme, os últimos 15 minutos do filme foram refeitos. Os assistentes de direção tiveram que voltar, eles refizeram o final do filme. E se vocês assistem Soberba hoje, de fato o final do filme é bastante esquisito, bastante estranho, parece um final espúrio. E de fato foi, porque eles acabaram chamando os atores de volta para filmar algumas cenas e encerrar o filme ali num determinado ponto. A história fica meio solta ali, sem amarração, sem muito nexo. Não tem nada a ver com o que o filme com o que o filme era originalmente. A gente sabe como é que o filme era porque havia o roteiro ali de filmagem, foi isso que permaneceu. Então a gente sabe o que foi. Agora, essa sequência que foi filmada e foi cortada, depois foi inserida a nova sequência que foi filmada à revelia do Orson Welles, também se perdeu. Nós não sabemos onde ela está, talvez um dia ache, quem sabe, e o filme seja remontado na sua integridade como ele foi imaginado, como ele foi concebido originalmente pelo Welles. Mas mesmo assim, o Soberba não deixa de ser um grande filme. Tá? Ele é um bom filme, é um grande filme. Se a gente assistir, a gente vai ver a potência ali da criatividade, das tomadas, da narrativa, do estilo narrativo do Welles. Mas o fato é que, naquela época, o filme acabou estreando dessa maneira, mutilado e remontado. Quando Orson Welles chega de volta aos Estados Unidos e vê o filme remontado, ele fica possesso, mas não há mais o que ele possa fazer. O contrato já tinha sido cumprido com a RKO, e a RKO não renovou o contrato, acabou. Então a RKO logo tratou de se livrar do Orson Welles. O filme Jornada do Pavor foi lançado, lembram-se que eu falei que ele produziu,
Quando ele veio para o Brasil, ele continuou dando instruções para o diretor Norman Foster de realizar o filme. Né? Foi um filme que diz-se que foi feito por telefone. No fundo, no final das contas, o Jornada do Pavor é mais um filme do Orson Welles, mais completo do que o Soberba, que ele mesmo dirigiu. Essa que é a verdade. Né? Bom, aí nós estamos em 1942, caminhando para 45, 46. Orson Welles já está aí sem... vai bater nas portas de outros estúdios para poder fazer um filme, porque não tinha mais chances, né, de fazer filmes. E ele acaba então concordando, ele acaba entrando por uma produtora, uma companhia de produção, chamado International Pictures. Ele acaba concordando então relutantemente em fazer um filme comercial. Aí nessa altura do campeonato da carreira dele, ele estava disposto a provar que ele era um diretor que podia fazer filmes comerciais, ou seja, dentro da caixinha. Filmes bem comportados, filmes que contavam uma história que agradaria ao público, que atrairia bilheteria, que renderia lucro. Né? Então ele se dispôs a fazer um filme dentro dos moldes que Hollywood da época tinha estabelecido para um diretor. Né? Ou seja, bem comportadinho e tal. E ele fez um filme chamado O Estranho, em 1940, que foi lançado em 1946. Um filme que é estrelado por ele mesmo, ele faz o papel de um antigo carrasco nazista, refugiado nos Estados Unidos. O filme é um thriller noir de espionagem, né, pós-guerra. Houve vários desse estilo, né, desse tipo. Co-estrelado pela Loretta Young, que era uma atriz de olhos grandes, né, característica, e por um dos grandes atores do passado, daquela época, o Edward G. Robinson, um dos maiores atores da história do cinema. Ele faz um investigador ali que persegue ali o personagem do Orson Welles, que é um assassino nazista. Né? O filme tem uma pegada de thriller muito interessante, também tem aqui no YouTube, vocês podem conferir. Então ele conseguiu realmente fazer um eficiente filme de suspense de guerra, de pós-guerra. Tá? Esse filme Estranho também tem um ponto que ele foi o primeiro filme comercial em todos os tempos a apresentar cenas reais, né, feitas, filmadas dos campos de concentração nazistas. Né? Bom, feito esse filme, ele então ele é contratado então para a Columbia, e entre a principal estrela desse estúdio naquele período, né, foi ninguém menos que a Rita Hayworth. A Rita Hayworth foi uma deusa das telas, uma das mulheres mais lindas que o cinema já conheceu. Tá? Ela tinha uma vasta cabeleira, que era castanha, mas que aí o produtor, o chefão da Columbia, o Harry Cohn, mandou ela tingir de vermelho, e ela, então, nos filmes coloridos que ela fez, ela aparecia com uma cabeleira ruiva. Mas era uma mulher de dotes físicos e de charme, e além de tudo era cantora e dançarina de mão cheia, né? Fez alguns musicais, grandes musicais no cinema, ao lado inclusive de ninguém menos que o Fred Astaire. E a Rita Hayworth, ela acaba se tornando a esposa do Orson Welles. O Orson Welles acaba se casando com ela por esses idos de 1945, 46. E ele, então, a escala para fazer um filme para o estúdio dela, a Columbia, que é um filme noir também, um filme noir antológico. Tá? Eu considero A Dama de Xangai, esse filme que ele fez, que o Orson Welles realizou em 1946, como um dos maiores filmes noir de todos os tempos. Tá? E está ao lado ali, na filmografia do Orson Welles, eu coloco como o segundo ou terceiro filme mais importante dele, depois do Cidadão Kane, naturalmente. A Dama de Xangai é um filme noir bastante incomum, como não podia deixar de ser em se tratando do Orson Welles. Tá? A própria Rita Hayworth já tinha interpretado um filme noir anterior, famoso naquele mesmo período, chamado Gilda, né, co-estrelado por seu parceiro habitual das telas, o Glenn Ford. Tá? Bom, então a Dama de Xangai seria um filme noir, mas não um filme noir típico. Ele teria os ingredientes do filme noir. Fotografia em preto e branco contrastada, a trama rocambolesca, a loira fatal. E quem seria a loira? A Rita Hayworth. E aí está um dos crimes do filme. Né? O Orson Welles fez com que a esposa dele cortasse o cabelo curto, aquele lindo cabelo que ela tinha, ela teve que cortar e tingir de loiro, né? Para ser a loira fatal do filme. Bom, mas o aspecto interessante é que esse filme tem uma estrutura e um
um estilo narrativo ainda mais estrambótico, ainda mais esquisito e mais enrolado do que o habitual dos filmes noir. Tá? Sendo uma obra do Orson Welles, e ali ele tem um pouco mais de poder do que ele tinha quando ele fez O Estranho, e até do que quando ele fez o Tudo Verdade e outros filmes, ele vai dar a rédea solta ao estilo dele. Né? Então, às vezes o filme parece um pouco ou muito, né, surrealista, parece que você está no meio de um sonho. Aliás, toda a história é contada como se fosse um sonho, na verdade. Né? Tem algumas sequências que eu diria antológicas do filme. Ele é estrelado pelo próprio Orson Welles, novamente, ele é o herói do filme, o mocinho, que várias vezes é passado para trás, ultrapassado, enganado, traído, né, pela mocinha e pelo vilão da história, o Everett Sloane, numa interpretação magnífica, magistral, como um vilão que anda de muletas ali, paraplégico, né? E tem várias sequências antológicas no filme. Uma delas que eu lembro ali aqui de cabeça é uma sequência num tribunal, onde o personagem do Orson Welles é julgado. E o que é engraçado é que o público, lá, a audiência do tribunal, né, que está assistindo ao julgamento, em vez de se comportar de uma forma habitual, começa a dar risada, gargalhando, né, como se aquilo fosse um espetáculo, um circo. Né. Ao mesmo tempo, eu vejo nessa cena, né, que é muito engraçada e muito curiosa, eu vejo aí um comentário do Orson Welles com relação à justiça, mas mais que isso, eu vejo aí ele um comentário ao que estava acontecendo nos Estados Unidos na época. Tá? 1946 é o ano em que chegam ao auge as audiências do Comitê de Atividades Anti-Americanas no Senado e no Congresso norte-americano. Foi, na verdade, um grande circo, né, um grande palco para esses políticos aparecerem. Qual era o objetivo deles? Era a caça às bruxas dos comunistas. Eles viam o comunista até debaixo da cama, né? E eles achavam que todo artista, todo diretor, todo roteirista e vários atores eram comunistas. Né? E aí foi um período terrível, né, para o cinema norte-americano, mas não só para o cinema. Até os quadrinhos também foram alvo do macartismo. Num futuro, né, num podcast futuro, eu vou contar direito a história do Comitê de Atividades Anti-Americanas e do que o macartismo representou para o cinema naquele momento. Tá? Então essa é uma das cenas que eu gosto muito do A Dama de Xangai. E depois tem uma sequência num parque de diversões, que é bastante estranha, bastante bizarra, né, bastante inusitada, e termina num antológico tiroteio numa casa de espelhos, ali com o personagem do vilão, né, atirando, a personagem da Rita Hayworth também, e o Orson Welles tentando se proteger dos tiros e tal. É uma sequência antológica ali na casa de espelhos de um parque de diversões. Então, por várias razões, tem uma outra sequência também muito importante, que eu gosto também de mencionar, que é um diálogo entre o Orson Welles e a Rita Hayworth, que se passa dentro de um aquário em São Francisco, se eu não me engano. E nesse aquário, ao fundo, eles estão na frente de um aquário, atrás deles, enquanto eles têm um diálogo, aparecem os peixes se devorando lá, entre devorando tubarões e outros peixes ali, devorando uns aos outros. É também uma sequência interessante e, eu diria, antológica também, que inspirou vários filmes posteriores. Tá? Então, por todas essas características, A Dama de Xangai é, para mim, um filme noir bastante incomum, bastante inusitado e muito particular, tá? Que entra para a história do cinema como um dos maiores filmes noir de todos os tempos. Não preciso dizer que ele também causou estranheza na época do lançamento. Não chegou a ser um fracasso retumbante, mas não deu o lucro que a Columbia provavelmente esperava. E aí o Orson Welles teve que se contentar em bater nas portas de estúdios ainda menores, onde ele pudesse ter mais liberdade criativa, mais liberdade artística, sem tanta interferência. Né? E aí o Orson Welles vai, então, fazer a sua incursão no mundo dos filmes B. O que resta a ele, depois das agruras que ele passou aqui no Brasil, da tentativa de se mostrar um diretor comercial como estranho, e depois de realizar um filme noir bastante inusitado, incomum, bizarro, né, ele vai parar na República. A República era um daqueles estúdios pequenos, um dos pequenos estúdios de Hollywood, havia vários como ela, que era um estúdio de filmes B, de seriados, e lá ele realiza uma adaptação em preto e branco, no estilo de filme noir, de uma tragédia do Shakespeare, o Macbeth. Seria o primeiro da trilogia shakespeariana dele. Ele faria mais 2 filmes depois desse, o Otelo e o Falstaff, que eu vou falar mais para frente. Então, o Orson Welles vai interpretar o personagem Tito,
Como o filme era preto e branco e filmado com muito gelo seco para simular a neblina da Escócia, né, isso acabava disfarçando a precariedade da produção. É um filme de estúdio mesmo, né, mas não deixa de ser um filme interessante, uma adaptação interessante do Macbeth, bastante estilizado. O Orson Welles ele mesmo torcia o nariz para esse filme, né, ele dizia que nesse filme ele ficou parecendo a Estátua da Liberdade. Bem, julguem por vocês mesmos. O Macbeth de Orson Welles pode não ter ficado lá muito satisfatório, mas com alguma boa vontade ele passa de ano. Ainda que eu considere que a melhor versão da peça de Shakespeare seja a do Roman Polanski, de 1971. E aí ele sai dos Estados Unidos nesse período e vai para a Europa, né, onde ele vai começar uma carreira, vai passar um tempo na Europa fazendo seus filmes lá. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de A Arca do Moretti. Não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana vamos encerrar a nossa trajetória da vida e da obra desse grande diretor que foi Orson Welles. Até lá, pessoal!